Olá, eu sou a professora Ania da Encarnação e o assunto da aula de hoje é medidas de capacidade. A capacidade, primeiro vamos entender aí o que é capacidade. Capacidade está relacionada à quantidade de um líquido que fica dentro, que um recipiente consegue reter. Reter é o quê? Suportar, segurar, certo? E a unidade padrão da medida de capacidade é o litro. Então, quando a gente compra uma garrafa de refrigerante de 2 litros ou uma latinha de refrigerante de 350 ml, nós estamos lidando aí com medidas de capacidade e de volume. Por que de volume, Pro? Porque aquele cilindro, aquela garrafa, existe a medida de volume. Lembra que a gente consegue lá com comprimento, largura e altura, se tratando de paralelepípedo e de cubo. Tá? Então, as medidas de capacidade e as medidas de volume estão diretamente relacionadas, que nós vamos ver aqui, ó, já. Então, vamos lá. Então, é possível determinar o volume de um líquido que ocupa um recipiente qualquer. Pois, por que você consegue fazer isso? Porque 1 decímetro cúbico, se é cúbico, nós estamos tratando aí de volume, é igual a 1 litro. Então, a gente consegue identificar o volume de um cubo, quanto de capacidade, de medida de capacidade ali de líquido, ele consegue reter de acordo aqui com essa relação, beleza? Vamos conhecer aí as unidades de medidas de capacidade. Nós temos o quilolitro, o hectolitro, o decalitro, a unidade padrão, que é o litro, o decilitro, o centilitro e o mililitro, certo? Depois, agora que a gente já conheceu, já visualizou, já sabe o que é capacidade, já viu a relação entre volume e medidas de capacidade, já conhecemos as unidades de medidas, vamos então realizar aí as leituras das medidas de capacidade, como as medidas de superfície, de volume, de massa, nós vamos utilizar tanto para a leitura de medidas de capacidade, tanto para a transformação, o quadro de unidades. O quadro de unidades é uma mão na roda, é o nosso amigo aí ao longo do nosso estudo sobre medidas, ok? Então, vamos lá. De acordo aqui com o nosso quadro de unidades, vamos realizar a leitura das medidas abaixo. Eu trouxe a representação de forma simplificada ou numérica e trouxe a representação por extenso, para vocês saberem transformar de um para o outro, ok? Vamos lá, então, qual é a regra principal utilizando a medida de capacidade? Nós precisamos colocar a medida aqui dentro do quadro de unidades. Estamos trabalhando apenas com uma grandeza, que é a medida são medidas de capacidade própria. Como é que a gente sabe o grau aqui? Se não tá aparecendo número nenhum, o grau é 1. Significa que só pode ter um número em cada casa. Um número em cada casa. É a regra, tá? Você não pode colocar acima de um número. Então, vamos lá. Qual é o nosso primeiro passo? Identificar aí a casa, buscar o número acompanhado da vírgula e colocar ele na casa mandante. Nós precisamos escrever essa medida aqui dentro do quadro de unidades, ok? Então, vamos lá. Nós vamos pegar o número acompanhado da vírgula e colocar na casa mandante, que é o quilolitro. Então, 7, vírgula, vai ficar aqui. Após a vírgula, nós temos o 5 e nós temos o 4. Observe que eu tô colocando, seguindo a regra, um número em cada casa. Não pode ter acima disso em medidas de capacidade, ok? E vamos lá, nós temos aqui ainda o número 1, que tá aqui, ó. Oxe, mas aqui já não tem mais unidade de medida, não tem problema. Colocamos ele fora do quadro de unidade de medida, de modo que eu consiga enxergar o mesmo número o número que está aqui na nossa medida aqui, eu consigo enxergar o mesmo aqui. A gente não pode alterar essa ordem, tá? E assim a gente consegue realizar a leitura das unidades. Então, primeiro, como é que a gente faz a leitura? Vamos analisar o número que está antes da vírgula, ou seja, a parte inteira. A parte inteira, que número é? 17, não é isso? Então, vamos lá. 17. Mas 17 o quê? Onde é que está o número com a vírgula? Quilolitro. Então, 17 quilolitro. Escrevemos, então, a parte inteira. Agora, vamos escrever a parte decimal. Que número é a parte decimal? 54 e 50
54 mais 54 em o quê? Vamos analisar o último número está em que casa, ou seja, o 4 está em que casa? Está em decalitro. Então, 54 decalitros. Certo? Da mesma forma que tem feito aí, sempre em todas as nossas aulas. Vamos fazer agora o inverso, tá? De acordo com a medida por extenso, nós vamos transformar ele na forma simplificada ou numérica. Então, vamos lá. Está dividido aqui, se tem duas unidades de medidas, nós temos a parte inteira, ou seja, o que tem antes da vírgula, certo? E nós temos a parte decimal, que está depois da vírgula. Então, vamos identificar lá o que está antes da vírgula. Tá dizendo que é 7 litros. Então, o número 7 precisa estar em que casa? Na casa do litro. Então, 7 litros. A vírgula vai estar na casa do litro, porque é o que está expresso aqui, ó. E vamos lá. E 8 centilitros. Então, o número 8 está em que casa? Na casa do centilitro. Então, o 8 está aqui, ó. Só que até chegar de litro para centilitro, tem uma casa vazia. O que você precisa fazer? Preencher essa casa vazia com 0. E dessa forma, nós encontramos a representação numérica do número aqui por extenso. Então, é 7,08, ok? Mas 7,08 o quê? Vai ser litros ou centilitros, Pro? Vai ser, a unidade de medida vai ser a casa onde a vírgula está. A vírgula está em que casa? Na casa do litro. Até porque a primeira medida que aparece aqui. Então, é 7 litros e 8 centilitros. Entendeu como é que a gente faz a leitura? Da mesma forma que a gente fez em medidas de massa e medidas de comprimento, de superfície e volume. A diferença é que a área são 2 números e em volume são 3 números em cada casa. Mas na medida de massa, de capacidade de comprimento, é apenas um número em cada casa. Agora que aprendemos aí a fazer a leitura das unidades de medidas de capacidade, vamos aprender a realizar transformações. Para realizar transformações, também vamos utilizar aí o nosso quadro de unidades, que tá aqui, ó. Então, vamos lá. Então, vamos transformar 2 litros e 45 decilitros em milímetros. O primeiro passo é colocar a medida no quadro de unidades. Você precisa enxergar essa medida aqui dentro, ó. E vamos lá colocar ela certinho. O número acompanhado de vírgula vai para casa mandante. Qual é a casa mandante aqui? Litro. Então, 2, vírgula. E os próximos números vão ficar nas próximas casas, cumprindo a regra de apenas um número em cada casa. Você precisa, a medida que está aqui, você precisa enxergar aqui dentro, ó. Se você enxergou, beleza, hora de fazer a transformação. O primeiro passo para você fazer a transformação, correr a vírgula para a casa que você quer transformar. Você quer transformar para qual unidade de medida? Mililitro. Então, a vírgula, ela vai sair da casa do litro. Vamos apagar ela aqui. Ela vai sair da casa do litro e vem aqui, ó, para a casa do mililitro. Só que a casa do mililitro, ela está vazia. O que é que você precisa fazer? Exatamente, preencher com 0. E dessa forma, a gente realiza a nossa transformação, certo? Basta aqui, então, 2 litros e 45 centilitros é igual a 2.450 mililitros, ok? Vamos aí para mais um caso que envolve transformação de unidade de medida. Determine em litro o resultado da expressão abaixo. Observe que nós estamos está pedindo para transformar em litro, mas observe que a primeira medida aqui está em centilitro e a segunda medida aqui está em decilitro. O que você precisa fazer? Transformar essas medidas para litro, certo? Mas, opa, professora, primeiro caso aqui, a primeira medida está em fração. Você não pode pegar a fração e colocar aqui dentro. Você precisa transformar a fração em um número decimal. Como é que você faz isso? Lembre que fração é uma divisão. Então, quando eu tenho aqui 13 quintos, é a mesma coisa de 13 dividido por 5, que fica igual a 2,6. Ok? 2 inteiros e 6 décimos. Repete toda a expressão.
Professora, eu já transformei a medida? Não, observe que aqui é centilitro e aqui ainda é centilitro. A gente só transforma quando a gente coloca aqui, ó, dentro do quadro de unidades. E apenas transformei ainda a fração em um número decimal, porque eu só posso colocar aqui dentro números decimais ou inteiros. Agora, nós podemos fazer a nossa transformação. Vamos lá. Então, nós vamos transformar a primeira medida aqui em litro. Está em centilitro. O que é que a gente faz? Nós colocamos o número acompanhado da vírgula na casa mandante, que é o centilitro. Então, 2, vírgula, e o 6 na próxima casa. Eu tenho que enxergar essa medida aqui, tá? Igualzinha, sem alterar. Assim que a gente colocou no quadro de unidades, a gente começa a nossa transformação, que é o primeiro passo, é correr a vírgula. Então, a vírgula vai sair aqui do centilitro e vai para a casa que a gente quer transformar. Qual é a casa que a gente quer transformar? Tá pedindo o resultado em litro, então, a vírgula sai daqui e vem aqui, ó, para a casa do litro. Só que até chegar à casa do litro, tem decilitro vazia e litro vazio. O que é que você faz? Preenche com 0. Não tem erro. E dessa forma, a gente transformou em litro, certo? Coloca aqui, ó. Então, 0, litro. Transformamos, então, a primeira medida de centilitro para litro. Vamos agora para a próxima medida, ok? O mesmo passo, tá? Vamos pegar o número acompanhado da vírgula e colocar na casa mandante, que é a casa do decilitro. Então, 0, vírgula. E o próximo número aqui, o 3. Enxerga o mesmo número que tá aqui dentro, então, fez certinho. Agora, a gente começa a fazer a nossa transformação. O primeiro passo para a transformação é tirar a vírgula da casa que está e ir para a casa que a gente quer transformar. Então, ela vai sair aqui de decilitro e ir para a casa do litro, porque é a casa que nós queremos transformar, beleza? E preencher aqui com 0, porque a casa não pode ficar vazia. Então, fica aí. Beleza, agora nós temos unidades iguais. Unidades iguais nós podemos calcular, não podemos calcular unidades diferentes. Lembra que a gente já falei isso nas nossas aulas? Então, vamos aqui calcular como é que faz a operação de adição de números decimais. Vírgula embaixo de vírgula, preenche as casas vazias com 0, não é isso? Então, 6 mais 0... 6, 2 mais 3, 5, 0 mais 0, 0, 0 mais 0, 0. O que é que você faz com a vírgula? Com a vírgula apenas repete. Então, temos aí... Encontramos, então, o valor da nossa expressão, ok? Vamos para um segundo exemplo aqui, envolvendo medidas de volume. Então, vamos lá. Segunda questão aí. Qual a capacidade em litro de um tanque que tem 800 decímetros cúbicos de volume? Como assim, professora? Lembra que eu dei a relação que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro? Lembra? Então, a relação é básica. Você só precisa, então, ou você pode resolver por regra de 3, ou basta você multiplicar 800 decímetros cúbicos pela quantidade, pela relação em litros aqui, que é 1. Vamos fazer por regra de 3, para não perder o costume? Então, vamos lá, nós queremos transformar 800 decímetros cúbicos em litros, é o que nós queremos descobrir. O que é que a gente faz em regra de 3? É aquele famoso cruz credo. Nesse cruz credo, nós realizamos que operação? Multiplicação. Então, 1 vezes 1 vezes x, nós não podemos fazer, fica x, não é isso? E 800 vezes 1 é igual a 800. E dessa forma, nós descobrimos o valor de decímetros cúbicos em forma de litro, em forma de capacidade, ok?
Então, 800 decímetros cúbicos é igual a 800 litros, ou seja, a mesma quantidade de decímetros cúbicos será de litro, 1 para 1, ok? Então, com isso, nós finalizamos a nossa aula. Façam os exercícios que vai dar tudo certo. Bons estudos, tchau, tchau.